Ei, gente, tudo bem? Estamos começando o Em Minas, um programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Hoje, com grande honra, recebendo o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Paulo de Tarso Moraes Filho. Muito obrigado pela sua presença, viu? Nos honra muito recebê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é toda minha, do espaço concedido ao Ministério Público, para a gente trocar algumas ideias a respeito do que acontece no dia a dia. Começar parabenizando o senhor, né, pela eleição. Uma eleição, gente, que foi inédita. Pela primeira vez, certo? Certo. Na história do Ministério Público de Minas Gerais, um promotor e não um procurador foi escolhido para ser o procurador-geral. O que isso significa? Explica para as pessoas que não entendem muito essa estrutura. Na verdade, isso aí, Carline, não é uma novidade no país. Minas Gerais está entre os últimos estados, dentre os quais foi permitida a assunção ao cargo de procurador-geral por um promotor de justiça. Nós só temos poucos estados ainda no país que assim não permitem. São Paulo é um exemplo disso. E eu acho que foi uma grande novidade, realmente, porque sou o primeiro, né? Então, como se fala lá na minha terra, eu quebrei a castanha. O senhor é de onde? Eu sou de Entre Rios de Minas. Entre Rios. Então, eu quebrei essa bolha e eu acho que daqui para frente isso vai ser um assunto ultrapassado, porque é importante para a instituição no sentido de inovação, renovação de quadros. É importante para a instituição você ter novas pessoas que possam dar sua contribuição para o processo de construção que é o Ministério Público. O desafio fica diferente sendo um promotor, o novo procurador? Eu acredito que sim, Carline, porque eu tenho uma larga experiência dentro da administração do Ministério Público, porque eu trabalhei com alguns procuradores gerais, então eu já reúno algumas condições. Agora, para um promotor que está lá na sua comarca no interior, é mais complexa essa situação, porque hoje nós somos uma instituição grande e que ela demanda uma gestão bastante eficiente. Então, é um desafio nesse sentido. O mandato é de 2 anos. 2 anos. Podendo ser reeleito para mais 2 anos. Como uma recondução. O que é possível, considerando toda a gama de desafios e problemas, o que é possível fazer em 2 anos? Nós temos que ter criatividade e sermos rápidos. O maior exemplo que eu dou para a minha gestão é que eu vou tentar fazer uma revolução na questão de tecnologia da informação, Carline. Esse é o maior propósito meu institucional, porque, assim como para vocês da mídia, tem uma circunstância... desculpe. Então, mas como para vocês da mídia deve ser uma novidade, talvez não uma novidade, mas uma ferramenta totalmente conveniente, a inteligência artificial, para nós é um desafio. Então, eu quero implementar a inteligência artificial no Ministério Público para otimizar nosso trabalho, para dar celeridade. Hoje as demandas chegam numa celeridade muito grande e a gente precisa dar respostas na mesma celeridade. Como que vai ser essa utilização? Que tipo de utilização? Nós estamos formatando esse modelo agora. O grande desafio é conciliar o que nós temos de dados, de informação, Beni, com o respeito a determinadas questões que a gente tem que ter sigilo. Esse é respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. Então, o nosso caminho é buscar isso aí, compartilhar o que é possível e compartimentar aquilo que não é possível. Legal. O senhor chefiou o GAECO, né? Que é o grupo especializado no combate ao crime organizado, ainda na condição de promotor. Na concepção do GAECO, em 2013, eu funcionei lá no início, no embrião dele. Eu que cuidei da implantação do GAECO em Minas. Mas foi uma passagem, foi cerca de 1 ano e pouco, e logo depois eu saí. De qualquer maneira, eu posso inferir que isso seja assim, um assunto que preocupa ao senhor. Não tem, eu acho que preocupa todo cidadão, né? Ô Beni, hoje a criminalidade organizada, ela é uma chaga entre nós, uma chaga que ela não está encontrando barreiras, sabe? Nós estamos prestes a viver, talvez daqui, se a gente não se potencializar no combate à criminalidade organizada, nós vamos viver num estado paralelo. Daqui a pouco, os serviços hoje que o Estado oficial nos presta,
daqui a pouco vai ser prestado por um estado paralelo, que são as facções criminosas, como já há em alguns estados, de uma forma mais evidente. Eu tenho certeza absoluta que as forças de segurança de Minas Gerais são das melhores do país. O estado tem uma preocupação muito grande, mas o crime não é à toa que se chama organizado. Então nós temos que cada dia mais nos organizar também para combater. Nós temos sempre que estar à frente deles. E eles estão permeando todos os setores sociais. Como que isso acontece? O que é a falha aí no processo? Carline, a identificação dos processos das organizações criminosas é que é o complexo ato nesse sentido, sabe? Porque as coisas estão nas entrelinhas, você não está escrito em algum lugar, é um trabalho de muita inteligência, sabe? Você tem que identificar qual a estrutura que está em jogo em determinado setor social. O que a gente tem que fazer é buscar sufocar essas organizações criminosas no que tange ao aspecto financeiro. Esse é o nó górdico disso. E nós temos... O famoso follow the money. Exatamente. Segue o dinheiro. Segue o dinheiro. E aí nós vamos, de certa forma, já deixar combalido o sistema de criminalidade organizada, para que a gente possa, enfim, buscar prender essas pessoas mesmo. É incrível te dizer que eu já ouvi em escutas ambientais e escutas telefônicas facções criminosas realizarem o divórcio de um casal. É mesmo? É uma coisa incrível você ouvir isso. E vou te dizer, parece que funciona melhor do que a oficial. Porque as ordens lá são ameaças. Porque está em jogo a vida, né? A vida, entendeu? Então lá o cidadão que fala assim, olha, você vai cumprir determinadas regras de comportamento, é um recado para que ele preserve a vida cumprindo, sabe? Então é uma coisa incrível, é chocante você ouvir uma coisa dessa, né? Mas existe, está aqui convivendo conosco. E nós temos que tomar providências cada vez mais céleres para cobrir isso. E eu acredito muito que a tecnologia, a mais recente inovação, que é a inteligência artificial, ela vai ser fundamental nesse processo. Comparando com Rio de Janeiro e São Paulo, as coisas estão ficando feias também em São Paulo já há muitos anos, né? Nós estamos muito perto deles? Como é que está a nossa situação? Não, nós ainda temos uma distância em relação a eles, mas o problema é a gente acreditar que não vai acontecer aqui. Nós temos que tomar medidas cotidianas para estancar o processo, porque quando você aperta muito o cerco de uma organização criminosa num determinado espaço geográfico, ela tende a migrar para outros, sabe? As suas estruturas tendem a migrar. Isso é muito comum. E elas deixaram de ser regionais, né? Faz tempo, né? Elas têm um caráter nacional. Por exemplo, uma facção que atua no Rio está aqui também, por exemplo. Com certeza absoluta. Nós temos algumas facções já conhecidas no cenário nacional e há notícias, inclusive, de internacionalização de organizações criminosas fabricadas aqui no Brasil. Fabricadas é força de expressão, mas nascidas aqui e exportadas na América Latina, a inserção dessas facções fora do país. Para o nosso telespectador entender, isso está sempre em torno do tráfico de drogas ou há outros crimes correlacionados que fazem parte do rol da atuação da organização criminosa? A base financeira é muito o tráfico de drogas, mas nós temos outras especialidades, vamos dizer lá, as milícias, que é um fato conhecido. A milícia, ela oferece ao cidadão os serviços públicos que o cidadão às vezes não tem com a mesma efetividade do próprio poder público oficial. É incrível que pareça. As milícias funcionam dessa forma, elas ocupam um espaço e elas passam a exigir do cidadão impostos, vamos dizer assim, além daqueles que você já paga para o Estado oficial, e você tem, para manter sua condição de vida, para fornecimento de serviços de toda a ordem, como se houvesse uma tarifa que fosse ali imposta àquela área comandada por uma determinada milícia, a sustentando. Então nós temos várias formas, é um modelo empresarial, Beni, é uma coisa bem avançada e cada dia mais estruturada, por isso nós precisamos agir com inteligência para combatê-la. Procurador, vamos fazer um rápido intervalo e a gente continua batendo nosso papo. É um instantinho só, a gente já volta, tá bom?
Estamos de volta com Em Minas, hoje conversando com o novo, recém-impossado, menos de 2 meses, né, doutor? O bebê. Novo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor Paulo de Tarso Moraes Filho. Doutor Paulo, ainda falando sobre o crime organizado, quais são as regiões mais críticas de Minas Gerais hoje? Elas estão perto da divisa com o Rio e São Paulo? Ou, por exemplo, Belo Horizonte está numa situação pior? Quais são as regiões mais críticas? De uma forma mais fraca, ela se espalha pelo estado inteiro, tá? Mas de uma forma mais contundente nas divisas. No sul de Minas, o PCC, na Zona da Mata, o Comando Vermelho. Há uma delimitação territorial entre essas facções, sabe, Beni? Esse é um problema também a ser enfrentado. Você tem uma criminalidade diferente, uma facção é mais violenta do que a outra, então tem algumas características. Mas eles estão, hoje, para nossa sorte, fruto do trabalho das forças de segurança, incluindo todos nós, Ministério Público, Polícia, ainda nós estamos barrando ali nas fronteiras. O senhor chama quem para combater essa turma? Polícia Militar, Civil, Federal, todo mundo? Como é que é? Naquilo que for necessário, nós vamos contar com o apoio, a integração de todas essas estruturas. Polícia Militar, Polícia Civil e, se necessário, também a Polícia Federal. Doutor Paulo, vamos dar uma quebrada no rumo da prosa aqui? Sim. Vamos fazer uma curva aqui. Falar um pouco de meio ambiente, que é um assunto muito caro para Minas Gerais, né? Como é que vai ser a sua contribuição agora no cargo de procurador para conciliar a preservação das nossas áreas verdes, conciliando com interesses econômicos que nem sempre vão na mesma direção? Olha, Beni, Minas Gerais não tem esse nome por acaso. Né? Nós temos que entender que para a economia de Minas Gerais ser sustentável, nós vamos ter que conviver com a mineração, por exemplo. Então, nós temos que buscar um equilíbrio entre a atividade econômica e a preservação ambiental. Nós temos que ter o chamado meio ambiente sustentável, né? Um ambiente sustentável com a exploração da atividade econômica, que ela é necessária, ela traz prosperidade também para o Estado e para as pessoas, ela gera empregos, ela gera prosperidade mesmo para o Estado de uma forma geral, mas a gente tem também as regras ambientais. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, no mundo jurídico, Beni, o diálogo é o melhor caminho, sabe? E eu tenho visto, tanto por parte do Ministério Público, quanto por parte das empresas que lidam com isso, e o Estado em si, um amadurecimento muito grande, que nós só vamos construir soluções que vão ao encontro do que você disse, que é preservar o meio ambiente, mas permitindo a exploração minerária, a partir de que nós tivemos a clareza de que temos que sentar à mesa e discutir o melhor modelo. Mineração é das nossas maiores riquezas, mas é também, então, na sua opinião, um dos maiores problemas quando a gente está falando em proteção das montanhas e das florestas mineiras. Eu ouso dizer que não é um problema se nós discutirmos e tratarmos as coisas de forma clara e delimitar o que é possível e o que não é possível, sabe? É um problema? Dizer que a atividade minerária não vai degradar é mentir, é óbvio. Mas nós temos que entender onde está o equilíbrio disso. A atividade econômica com o meio ambiente sustentável. Nós temos que preservar o meio ambiente, mas também entender que é necessária a atividade empresarial nesse sentido. É porque tem alguns fatos assim que desafiam a nossa tolerância, né? Por exemplo, assim, mineração na Serra do Curral. É uma coisa tão, né? Eu costumo falar, já falei aqui no programa algumas vezes, é a mesma coisa que a gente falava, vamos minerar no Pão de Açúcar, no Rio? Sim. Ou vamos minerar no Monte Fuji, lá no Japão? Você fala, como que pode minerar na Serra do Curral? Mas a realidade está aí para a gente. Como é que faz? O Beni, para isso é que existe a norma punitiva, né? E nós temos normas sancionatórias, tanto do ponto de vista civil quanto criminal, para esse tipo de atividade. E aí nós não vamos defender o tipo de atividade e jamais sentar à mesa com aqueles que querem violar realmente as normas. O que nós estamos tratando aqui, o que eu disse anteriormente, é em relação aos bons propósitos dentro da atividade econômica. Porque existem pessoas, empresas que têm esses propósitos e nós temos que separar o joio do trigo. Obviamente, aquela empresa, aquela atividade que vai ser depredatória, que não tem limites, não é isso aí. Nós vamos nós vamos realmente inibir esse tipo de conduta. Agora, o senhor é bravo, não?
O senhor é mais da punição ou da conciliação? Não, muito antes, pelo contrário, eu sou da conciliação. Eu acho que o caminho na vida... Mas tem que ser... nós temos... Veja bem, equilíbrio não quer dizer falta de firmeza quando necessário. O equilíbrio, inclusive, exige firmeza nesses momentos, sabe? Porque você conduz as coisas dentro do equilíbrio e eu tenho para mim que tudo na vida se resume em equilíbrio. Tudo que você fizer com equilíbrio, a tendência é dar certo. Obviamente que nós temos os mecanismos para ser firmes e buscar as sanções no momento que for necessário. Eu falo com equilíbrio porque a gente tem que buscar mesmo. O caminho de construção é muito melhor do que o caminho da reparação. Sem dúvida. E uma coisa que inevitavelmente a gente precisa dizer, Brumadinho está muito vivo na nossa memória, né? Até fiquei sabendo que o senhor esteve lá no Memorial recentemente, né? Como é que ainda vai ser essa questão de Brumadinho norteando o trabalho em relação às barragens e à mineração? Nós tivemos 2 experiências trágicas aqui em Minas Gerais, né, Beni? Que foram os casos de Mariana e Brumadinho, principalmente. Eu espero que tenham sido experiências que a gente nunca mais passe por elas. Obviamente nós tiramos lições em termos jurídicos desses episódios, mas a gente espera que isso nunca mais aconteça. Eu tive a oportunidade de ir lá na abertura do Memorial de Brumadinho e acho que todos os mineiros que tiveram a oportunidade, aliás, todos os brasileiros e até fora do país que vierem a Minas Gerais deveriam passar por lá. Quem foi em Inhotim, dá uma fugidinha e vai lá no Memorial. Vale muito a pena. O senhor ficou muito impactado lá? Eu fiquei muito impactado. Quando da abertura, nós estávamos acompanhados das famílias que também foram conhecer o Memorial e é uma coisa impressionante. Ele foi muito bem feito. Ele repete o cenário da tragédia. Então, assim, eu recomendo a todos. Acredito que vai ser um grande local de visitação. O que está no seu mapa, no seu radar de atuação nessa área? Nessa área, agora nos incumbe, depois de celebrados os acordos de Brumadinho e a repactuação de Mariana, o que nos incumbe é executar. E talvez seja até mais difícil, porque agora você vai pegar os recursos que foram aportados nesses acordos para dar a destinação que lhes foi entregue dentro do próprio acordo. E isso é uma matéria delicada porque você está lidando com um dinheiro que não é seu e que você tem que melhor aplicá-lo. Sem dúvida. Em conjunto com a sociedade, com os atingidos, principalmente buscar a reparação por completo dos atingidos. Então, os acordos foram muito bem feitos, sabe, Beni? E eu acho que a gente tem uma missão importantíssima que é bem executá-los. E para isso, eu acabei de criar um núcleo para acompanhar as execuções desses acordos dentro do Ministério Público, exclusivamente para essa finalidade, porque nós tivemos um papel importante, o Ministério Público, como demais atores sociais aí na repactuação de Mariana e no acordo de Brumadinho, mas agora a gente precisa executar. E eu percebi que nós precisamos ter algo exclusivo para isso, porque é uma coisa muito grande, são coisas muito grandes, né? Tanto de Mariana quanto de Brumadinho, nós precisamos dar uma execução célere para que as pessoas se sintam reparadas. O subjetivo de entender que as coisas estão acontecendo, ele é fundamental na vida dessas pessoas. O senhor quer dar prioridade, obviamente, a quem foi de fato atingido, porque a gente vê que o volume de dinheiro é muito grande e tem muita gente querendo morder ali, né? Um pedacinho. O grande desafio é esse aí, sabe, Beni? Você fazer com que aquilo que foi destinado para essa finalidade realmente vá para a finalidade e não se consuma no meio, sabe? Porque nos processos que a gente verificou, a experiência de Mariana mostrou muito para a gente isso. A maioria dos recursos estavam no meio e não chegavam na ponta, sabe? Você tinha uma intermediação disso que não trazia o resultado que se esperava. Daí que foi até necessária a repactuação. Tudo na vida é experiência. Ninguém quer ter essa experiência de tragédias como essa. Mas serviu para a nossa experiência jurídica para que a gente dê agora um novo formato à execução disso. Procurador, parabenizar o senhor, então, pela eleição. Muito agradecer obrigado, a sua presença aqui na TV Alterosa. Mas, como todo mundo já sabe, o Em Minas ainda tem um bloco lá na internet. Então, vamos continuar nosso papo lá? Você que está nos vendo, acessa aí rapidinho, youtube.com/portaluai, para você continuar acompanhando esse papo super importante com o novo Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê amanhã na edição impressa do jornal Estado de Minas. A você que nos prestigiou, muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até sábado que vem.
aí, gente, estamos de volta com o Em Minas. Hoje nós estamos recebendo com muita honra o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Paulo de Tarso Moraes Filho. Já falamos do crime organizado, estamos falando agora da questão do meio ambiente em Minas Gerais e ainda temos outros assuntos importantes. Quero lembrar que a íntegra dessa entrevista você lê na edição deste domingo do Jornal Estado de Minas e você também, claro, pode acompanhar toda essa entrevista depois em cortes na internet dentro do portal UOI, tá bom? Doutor Paulo, ainda sobre o meio ambiente, queria te perguntar sobre a questão do descomissionamento das barragens, aquele trabalho que é feito nas barragens a montante, sim, a exemplo da de Brumadinho, né, em que as pessoas estão embaixo e o reservatório está acima das pessoas, essas barragens estão sendo refeitas. Exato. O Ministério Público acompanha isso? Tem o dever de acompanhar, né? Nós agora vamos trabalhar muito preventivamente nisso. Nós temos, dentro da estrutura do Ministério Público, um órgão encarregado de fazer, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente, com coordenadorias específicas, né? E uma delas é a de mineração para cuidar desse tema. É muito importante que a gente faça isso, há um programa já entabulado para que isso aconteça. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né, Beni? Porque são estruturas gigantescas. Mas o ritmo está bom ou o senhor não está feliz com... Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, mas eu acho que acredito que o que é possível está sendo feito, sabe? A gente tem cobrado das empresas, inclusive pelo descumprimento, em Barão de Cocais foi feita uma repactuação, as empresas foram multadas, sabe? Então, tudo está sendo acompanhado. Obviamente que isso não quer dizer que a gente se livre de novas tragédias, né? Eu acho que cada dia que passa, nós estamos diminuindo a possibilidade disso acontecer, com descomissionamento, com reparação talvez nas estruturas daquilo que for necessário. O trabalho preventivo hoje, você não tem dúvida, ele é muito maior do que ele acontecia até as tragédias. Esse negócio é tão grave que eu estou lembrando que o senhor falou do memorial e eu estou me recordando agora, não bastasse tudo que aconteceu, ainda tem episódio como esse que ocorreu recente em Barão de Cocais, do alarme disparar no meio da madrugada. Quer dizer, imagina, as pessoas já têm isso na cabeça. Você ouve o alarme e fala, pronto, né, vou morrer, sei lá. O Beni, olha que situação, você viver numa condição dessa não é tão simples, né? Eu acho já uma tensão permanente para o resto da sua vida, do né? que pode acontecer. E só o descomissionamento dessas barragens vai trazer a tranquilidade de volta para essas pessoas. Então, é um propósito maior, e eu acho que as empresas têm também interesse nisso, é que não é uma tarefa tão simples do ponto de vista técnico, né? A gente tem a compreensão disso, mas as empresas têm que investir nisso e cumprir aquilo que foi acordado para descomissioná-las. Procurador, vamos falar um pouco do patrimônio histórico. Nosso estado, né, tão rico em igrejas e imagens, arte sacra e tudo. Aliás, essa semana, né, tivemos essa péssima notícia, terrível para o Brasil, do desabamento da igreja, né, de São Francisco de Assis, Salvador. E Minas Gerais, assim, eu acho que até pelo tamanho do patrimônio, ele tem lugares que estão muito bem preservados, obras muito bem, mas tem outras que ainda não estão em boas condições, né? O Ministério Público entra nisso. O Estado de Minas foi muito parceiro do Estado de Minas tem feito Ministério Público nisso, isso, né? Nós temos uma coordenadoria. O senhor vai trabalhar nisso? Nós vamos prosseguir trabalhando. Nós temos promotores. Tivemos na história dessa coordenadoria específica de proteção da tutela do patrimônio histórico e cultural, nós tivemos profissionais aí à frente dessa coordenadoria, profissionais brilhantes como Marcos Paulo de Souza Miranda, Gisele Ribeiro de Oliveira, agora o Marcelo Mafra está à frente disso. São pessoas que se apaixonaram por essa causa e Minas Gerais detém o maior patrimônio histórico-cultural do país, né, Beni? Então nós temos que fazer jus a sermos detentores disso. É um trabalho difícil, porque são anos e anos de desleixo nos cuidados com esse patrimônio. E não é fácil, não é simples a recuperação, Pois é, cuidado de toda sorte, né? A preservação, mas também os roubos, os furtos. E os desvios continuam. Os desvios. Eu mesmo frequento uma igreja, sou católico, frequento uma igreja lá, recentemente foi furtada uma obra lá, entendeu? Cara para a igreja, eu não me lembro aqui o nome porque ouvi a notícia só. Veja bem, uma igreja aberta para a frequência de cristãos,
e acabou tendo uma obra furtada. Isso é do ser humano, né, Beni? A gente não consegue... Para o telespectador, para o leitor, para o internauta que está nos acompanhando, obras assim têm um valor gigante no mercado paralelo, não é isso? E quando elas passam para esse mercado paralelo, se ela já tem um valor no mercado paralelo... Ela vai embora. Parece que o fato... Nós estamos falando de milhões. Parece, Beni, por incrível que pareça, né? Quando ela ganha a clandestinidade ou esse mundo paralelo, ela se valoriza. É incrível isso, né? É lamentável que a gente ainda tenha pessoas, porque não são pessoas sem recursos, que se dedicam a adquirir obras dessa... Porque você tem alguém vendendo, tem alguém comprando, e quem compra tem dinheiro. Eu tenho, assim, algumas ficam no Brasil, mas a gente deve ter um acervo muito grande que deve estar fora do país, com certeza. E esse é um trabalho de formiguinha, né? Como é que acha uma obra roubada assim? É um trabalho de identificação de todas as formas que a gente pode fazer. Você ter um acervo, um inventário disso já é complexo, sabe? Então, é um trabalho hercúleo de vários atores dentro desse processo. E o Ministério Público utiliza dos mecanismos que tem, coercitivos, de operações para identificar onde essas obras se encontram e, enfim, resgatá-las. A gente tem tido muito êxito nisso. Eu parabenizo, volto aqui aos colegas que trabalham nisso, porque é digno de louvor o trabalho deles, empenhados em trazer de volta para nosso acervo essas obras aí. E buscar, naquilo que a gente tem, a preservação, né? Ou a reparação, a revitalização, que é também, eu acho, importante para a história de Minas Gerais. Procurador, vamos para o Muro das Lamentações. O senhor... Durante muito tempo, o senhor já tem quantos anos de Ministério Público? Eu vou completar 30 anos agora, dia 6 de março. Que beleza. E entre vários cargos que o senhor ocupou muito tempo chefia de gabinete. Isso. Não é isso? Eu trabalhei com 3 procuradores gerais e o Jarbas, o colega que deixou o cargo agora, eu trabalhei com ele 2 vezes na chefia de gabinete, porque ele voltou a ser procurador geral depois de lá atrás também ser. E o público em geral não sabe, mas é no chefe de gabinete que batem todas as reclamações, todos os pedidos, todas as reivindicações, não é isso? O senhor deve estar por dentro de todas as demandas importantes, das quais agora o senhor acaba sendo responsável em tentar resolver. A chefia de gabinete é fundamental para a instituição, mas a chefia de gabinete, particularmente do Ministério Público, ela tem muita sua atividade voltada para o interno, sabe? É para o público interno, para os membros do Ministério Público. Membros são os promotores, promotoras, procuradores e procuradoras. E essa demanda a gente toma conhecimento sim, sabe? Isso me permitiu, sabe, dentro do que você me perguntou no início aqui, o desafio de um promotor ocupar o cargo de procurador-geral, eu tive uma facilidade nesse sentido, sabe? Eu conheço muito bem a minha classe, eu conheço cada promotor, cada promotora, cada procurador e procuradora e conheço de uma forma mais profunda, sabe? E isso nos ajuda porque somos seres humanos e eu sei do que cada um precisa para dar o melhor para a sociedade. E nessa minha gestão eu quero ter muita preocupação com isso, sabe? Porque a gente faz um papel brilhante na interface com o mundo externo, mas a gente precisa voltar ao público interno, porque nós temos limitações financeiras para ter um maior número de promotores, então nós temos que ser criativos de forma a poder atender as nossas demandas com menos, sabe? É fazer mais com menos. E nesse sentido, na minha gestão, eu quero cuidar muito dos meus colegas para que eles possam retribuir ainda de forma mais satisfatória com seu trabalho à sociedade. Cada trabalho, cada ação de um promotor de justiça, eu acredito que nós estamos retribuindo para a sociedade aquilo que ela faz conosco, que é nos remunerar. Então nós temos essa missão e eu quero dar condições dos promotores que vivem um processo de estafa muito grande, que as demandas são muitas, o Ministério Público é muito demandado. Nós falamos aqui de meio ambiente, criminalidade organizada, patrimônio histórico. Só tarefas. Mas tem um consumidor, tem infância e juventude, tem uma gama de atividades. A violência doméstica e temos o júri, que é lá no Crimes contra a Vida. Então, é uma gama de atividades que nós temos que ter pessoas muito bem preparadas e pessoas com a capacidade de se desincumbir de muitas tarefas celeremente
e que um número maior de pessoas talvez devesse cuidar. Aproveitando o gancho que o senhor me deu agora, citando algumas áreas, o senhor atuou na área do PROCON, né, da defesa do consumidor. É minha especialidade. Isso vai ser uma bandeira agora também? Com certeza, eu quero aprimorar. Nós temos muitas deficiências na área do consumidor, sabe? Até culturalmente, a gente não pode também ir ao extremo, como eu disse aqui sempre, tudo é equilíbrio. Eu acho que a construção que nós temos que fazer é de educação até para os fornecedores, sabe? Vamos falar, Minas Gerais é um estado atípico, né? Bem, nós temos 853 municípios. Eu não posso exigir do comerciante lá de Rio Pardo de Minas, que é a minha primeira comarca, o mesmo conhecimento do comerciante aqui de Belo Horizonte, sabe? Então nós temos que ter um tempero muito grande de ser, talvez, educativos, muito mais educativos aqui, não só do consumidor, mas do próprio fornecedor, sem dúvida, toda a espécie, todos os envolvidos. Isso, do que aqui na capital, em que o acesso à informação é muito, a educação de uma forma geral, ela é muito mais eficaz. Mas é uma área que a gente pretende muito dar uma ênfase, né? Nós já tínhamos um trabalho muito bem feito, mas eu pretendo ainda incrementar, porque eu acho que nós somos ainda um país de muitos desrespeitos ao consumidor. Doutor Paulo, mais uma vez, parabenizar o senhor pela eleição. Muito obrigado, Ben. Desejar toda a sorte nesse grande desafio aí, nessa tarefa, que o senhor consiga vencer todos os obstáculos aí à frente, viu? Eu te agradeço o espaço cedido ao Ministério Público, Ben, e eu tenho a convicção para mim que eu sou apenas mais um dos tantos que exercerão essa função. Eu tenho dito que o Ministério Público é uma instituição ainda em construção dentro do novo formato que lhe foi atribuído pela Constituição Federal de 1988, e eu brinco que é o seguinte: se eu conseguir colocar 3, 4 tijolos nessa construção, eu vou sair muito feliz, e assim vai ser o processo, e que nós entreguemos para a sociedade mineira serviços de alta qualidade. Vai dar certo, manda brasa lá. Tá muito bom? Obrigado, um abraço. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez em todos os programas. A gente tem um novo encontro marcado e é na semana que vem, tá bom? Um abraço e tchau.